Boa tarde, donos da bola. Dessa sexta-feira a gente tem grandes jogos da dupla Grenal. O Internacional, claro, um grande jogo mesmo contra a equipe do Palmeiras, domingo no estádio Beira-Rio. O Grêmio ainda enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, amanhã em Curitiba, mas muito pensando já também na Libertadores da América contra o Estudiantes. Nosso convidado de hoje, muito boa tarde, Clayton, seja bem-vindo, técnico do Cruzeiro, ex-jogador do Internacional e de tantos outros grandes clubes do país. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. É um prazer estar com os amigos, né? Um grande programa, a gente sempre acompanha. Então, estou muito feliz de participar com essas grandes feras e falar de futebol. Simon Bianchini, boa tarde. Tudo bem, Caco? Boa tarde a você, todo mundo que está nos assistindo. Estou com a sensação que o Lisca vai dar uma forcinha para o Inter nesse final de semana, viu? Vai ajudar o Inter a chegar à liderança. Lisca pelo Ceará, vai dar uma beliscada no São Paulo? No Morumbi, vai aprontar. Pô, o Paraná já aprontou para cima do São Paulo. Será que o Ceará apronta, Boas? O São Paulo está na pior sequência no momento no Campeonato Brasileiro. Ele terá 60 mil torcedores no Morumbi. Vou discordar aqui do Simon, acho que pode até ser um jogo duro, mas vejo que o São Paulo passa e o Inter também passa pelo Palmeiras. Tá taco a taco ali os dois, né? Estão muito bem São Paulo e o Internacional no Campeonato Brasileiro. E vamos falar do Grêmio, então vamos direto ao CT Luiz Carvalho, onde está o Matheus Dávila com mais informações do Grêmio, se preparando para esse jogo do Atlético. É claro, o foco é o brasileiro no final de semana, mas tem aquele pensamento, né? Tanto que poupa jogadores para o jogo da Libertadores da América, né, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Caco, boa tarde a todos. É verdade, vai preservar no final de semana. Hoje teve treinamento com portões fechados aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Técnico Renato definindo o time com um pequeno mistério. Não divulgou a lista de relacionados, mas lá na frente, Caco, deveremos ter um nome diferente. Conhecido, mas diferente. Nada de André ou Jael no comando de ataque dessa equipe reserva, viu? Opa, daqui a pouco mais informações então com o Matheus Dávila, direto da concentração do Grêmio. E o Internacional, assim como o Grêmio tem dois assuntos, de certa forma, duas preocupações, brasileiro e Libertadores. O Internacional está preocupado com o brasileiro, mas tem ainda o caso Guerreiro. Vamos à Central Bandeirantes do Esporte, Gabriel Correia, o Internacional preocupado com o brasileiro, mas também de olho nessa questão do Guerreiro. Boa tarde. Tudo bem, Caco? Boa tarde para você, o telespectador do Donos da Bola. Pois é, a situação do Paulo Guerreiro, no momento, Caco, o Inter até iria se pronunciar, havia essa informação com o presidente Marcelo Medeiros, Roberto Melo e também Rodrigo Caetano, mas o Colorado espera ainda ter informações mais concretas para se pronunciar sobre o caso Paulo Guerreiro, que está suspenso por enquanto, a sua liminar, então ele teria que ficar suspenso do futebol por mais 8 meses. E aí, por isso, nem Inter nem a federação receberam notificações sobre esta situação, mas o Colorado tem uma certeza que o Paulo Guerreiro não pode atuar neste momento. Só que a suspensão do Guerreiro, ela não tirou a vontade do torcedor de acompanhar e de apoiar o Internacional. Ontem, na chegada do time em Porto Alegre, após a vitória sobre a equipe do Bahia por 1-0, gol marcado pelo Patrick, muita festa do torcedor, o apoio, bandeiras, torcedor cantando, a gente pode ver nas imagens, muita festa, até porque o Inter enfrenta agora o Palmeiras e a expectativa de público, Caco, segue alta, 45 mil torcedores, podendo bater outro recorde, que é de 44.959 do último jogo contra o Paraná, mas agora a torcida do Inter podendo aí chegar a 45 mil torcedores no final de semana. Não poderia ser diferente a emoção do torcedor, o sentimento desse momento, porque o Inter está bem no Campeonato Brasileiro. Olha, tem mais Grêmio, tem mais Internacional depois do intervalo, não saia daí. E daqui a pouco tem mais um capítulo especial sobre Fernandão, o ídolo colorado. Muito importante você estar fazendo um gol, logo no primeiro jogo, né? E ali eu tô rezando, todo mundo veio, me abraçou e tal. Nisso o Rafael fala no meu ouvido assim, meio que um palavrãozinho ali, e é o gol 1000 da história do clássico. Levem lenços nesse espetáculo. Quem for, levem lenços, que vão chorar muito. Um certo Capitão Fernando estreia no dia 8 de setembro no Teatro São Pedro. Hoje, no 4º episódio do nosso especial sobre Fernandão, vamos falar sobre o Gol 1000 e o Mundial de Clubes.
Tem mais algum projeto em andamento, Fernanda? Na verdade, é um projeto conjunto, né, que a gente estava conversando agora, foi uma coisa que a gente acabou de pensar, que é expor algumas coisas do Fernando no dia da estreia, lá no teatro. A gente está pensando em escolher algumas peças, por exemplo, a camisa do Gol 1000, ele seria uma camisa 18 e não, a gente não, né, tá complicado para encontrar a mesma camisa igual. Então eu vou emprestar para ele a camisa do Fernando. Sabia da importância que era o clássico, que era muito importante você estrear bem num clássico como aquele, e muito importante você estar fazendo um gol, logo no primeiro jogo, né? E ali eu tô rezando, todo mundo veio, me abraçou e tal. Nisso o Rafael fala no meu ouvido assim, meio que um palavrãozinho ali, e pô, é o Gol 1000 da história do clássico. Algumas coisas vão estar lá, eu tenho a camisa do Gol 1000, eu tenho a camisa do Mundial, tenho a faixa de capitão, algumas medalhas. A gente está buscando o que é que nós vamos colocar ali ainda. Eu lembro que eu pego o microfone num ato completamente impensado ali no momento. Peguei e gritei, vamos Inter! Vamos Inter! E aí eu comecei a puxar um cântico, como eu disse, que nós cantávamos dentro dos ônibus, dentro do ônibus quando a gente ia para os jogos. Eu começo, oh, vamos Inter! O que tu achou do ator que foi selecionado, que foi escolhido, que ganhou essa incumbência assim, especial de interpretar o Fernandão? O Rafa foi quem teve a ideia de fazer a peça. E aí ele buscou o Bob. Então, a pessoa que teve a ideia foi ele, né? Tem gente que nem é tão ligada assim a futebol, talvez nem seja torcedor do Inter, mas que vê nele um cara de bom coração, um cara íntegro, de bom caráter. Eu acho que isso é o que mais tem significância assim para mim nesse trabalho. Eu fui assistir ao ensaio e na verdade eu consegui observar com muita clareza todo mundo que estava atuando e eu tive um pouco de dificuldade para olhar o Rafa e me observar, sabe? E até pedi ajuda para amigos íntimos da época nossa, assim, falei, me faz um favor, me manda um áudio me dizendo assim, como é que a gente se tratava? Eu não consigo mais, é tão difícil isso. Levem lenços nesse espetáculo. Quem for, levem lenços, que vão chorar muito. Eu, que depois de uma certa idade virei uma manteiga derretida, já chorei umas 3, 4 vezes. Que bela história. Toda sexta-feira aqui no Donos da Bola você vai acompanhar capítulo especial sobre Fernandão. Na próxima semana, os grandes parceiros e o legado que foi deixado para as futuras gerações pelo ídolo colorado. Agora, um recado do Sérgio Boas para você. E aí, Sérgio? Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo, fala a verdade. Mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca, está trabalhando sem alegria, muda, está sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos, muda, está cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia em um escritório, muda. Sabe que eu estava esses tempos andando de Uber, aliás, eu ando sempre de Uber, larguei o carro, estou sempre no Uber e comecei a entrevistar o motorista, ele me disse, estou numa melhor, agora eu sou dono do meu próprio nariz, estou ganhando um bom dinheiro, trabalhando bastante e podendo cuidar da minha família. Então, é para mudar a Uber, e para mudar a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber você trabalha quando quiser, sem chefe, olha só que delícia, e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem, faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida.
Legal, legal. Baita dica do Sérgio Boas. Vamos voltar ao CT do Grêmio, onde está o Matheus Dávila com mais informações a respeito desse jogo. Tem mudança no ataque, então, do Grêmio, Matheus? Que surpresa é essa? Pois é, Caco, vai ter uma mudança sim, principalmente em relação àquilo que o técnico Renato vinha fazendo com a equipe reserva. O Renato estava utilizando o Jael no comando de ataque desta equipe, mas pelas informações que temos, quem será o comandante de ataque diante da equipe do Atlético Paranaense será o Tony Anderson. Não é uma novidade, o Tony Anderson ele já atuou nessa função, mas como falei, o Jael estava sendo utilizado. Jael permanecerá em Porto Alegre, junto com André. O Renato vai deixar os dois centroavantes aqui na capital, trabalhando no final de semana junto com o time titular. O Renato vai levar para Curitiba apenas os reservas. Portanto, o time do Grêmio vai se desenhar de uma maneira diferente. Um pequeno detalhe no comando de ataque, uma alteração proposta pelo técnico Renato Portaluppi, que, diga-se de passagem, comandou o treinamento hoje pela manhã aqui no CT, com portões fechados, não divulgou a lista de relacionados. O Renato acaba fazendo um pequeno mistério quanto a quem vai levar para o Paraná e no final de semana vai apenas comandar à distância, dando instruções os titulares que vão trabalhar sábado e domingo aqui no CT na preparação para o jogo da próxima terça-feira contra o Estudiantes pela Copa Libertadores da América, jogo que vale vaga para as quartas de final da competição. Hoje quem conversou conosco aqui mesmo nesta sala, na sala de conferências, foi o zagueiro Paulo Miranda. Ele será titular no final de semana e terá como parceiro o Bressan, que está de volta depois de um período no departamento médico. E o Paulo Miranda projeta o desafio do final de semana, a equipe do Atlético Paranaense, que incomodou o Grêmio na Arena no primeiro turno. Vamos conferir. A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, né? Eles vão estar jogando na casa deles, a gente sabe que eles vão ter uma pressão até pelo resultado, pela fase que eles estão vivendo, né, na tabela. Mas a gente está preparado, né? A gente vem acabando treinando, né, para a gente chegar lá e fazer um excelente jogo e acabar, se Deus quiser, sair com 3 pontos. Esse, portanto, o Paulo Miranda, zagueiro confirmado praticamente como titular. Repito, será parceiro do Bressan no sistema defensivo. Um Grêmio bastante modificado, projetando a Libertadores próxima terça-feira. Um detalhe importante sobre Libertadores, viu, Caco? Estudiantes também entra em campo. Só que hoje, 7 horas da noite, horário de Brasília. E o Estudiantes vai preservar também no Campeonato Argentino. O Grêmio focado nessa competição, sem perder o foco também no Campeonato Brasileiro, mas estabelecendo uma prioridade para a temporada de 2018. Ainda sobre time titular, Marcelo Groy está recuperado. Hoje, mais uma vez, trabalhou com bola aqui no CT e terça-feira deverá reassumir a sua condição de titular, voltando à meta gremista, Caco. Legal, Matheus Dávila. Clayton não tem muito o que fazer, o Renato, né? Ele está na estratégia correta. Time de reserva no Brasileirão, porque tem uma Libertadores pela frente. Tanto que o Estudiantes está fazendo a mesma coisa. Com certeza é muito difícil, né, para os jogadores jogar 2 partidas, né, com uma alta rotatividade, né, e um jogo forte, né, contra o Atlético. Né, o Atlético está disputando lá embaixo, então o Renato faz bem. Né, o brasileiro é mais longo e com certeza o Grêmio, a gente sabe do grupo, do potencial e tem condições de chegar bem nas 2 competições. O Tony Anderson, Boas, é mais para esse jogo, né? Não é uma estratégia do Renato, talvez, de um aproveitamento, né? É mais para esse jogo, para poupar os atacantes, né? Sem dúvida. É mais para esse jogo. No jogo contra o Estudiantes, ele irá com o André. Eu acredito que comece o André, né? Eu começaria com o Luan mais adiantado, mas o Renato tem as convicções dele, então o Tony Anderson é mais para essa partida. O Luan mais adiantado, quem entraria no time daí? Eu acho que eu faria uma tentativa com o Alisson. O Alisson, que foi bem, sofreu pênalti, né? Acabou indo bem contra a equipe do Cruzeiro. Simon Bianchini por aí, o Grêmio? Eu acho que não tem muito o que fazer nesse momento. O Renato tem que parar de ser teimoso em alguns sintomas da equipe. Já não está mais dando jogar com os 2 centroavantes. Também pelas peças, pelo que ele está mostrando à disposição. Acho que está na hora de mudar, dele tentar fazer algo diferente. Não sei se já contra o Estudiantes ele vai fazer isso, mas acho que pensando numa sequência, a gente tem mais 4 meses de ano, mais 4 meses de futebol, de temporada para o Grêmio, ele tem que pensar em alguma coisa diferente, porque todo mundo já aprendeu como é que o Grêmio joga e as peças ofensivas não estão funcionando. E eu acho que ele deixando o Jael e o André aqui, ele coloca bem, né? Eu como treinador, que ele está em dúvida. Quem sai jogando, se é o André ou o Jael. Tanto que ele deixou os 2 aqui, ele vai decidir, eu acho que em cima da hora. Eu acho que seria uma boa troca o Lua como falso 9, mas eu acho que ele joga com o Jael,
ou o André. Eu acredito que vai sair jogando com o Jael. Ele levou um certo tempo para tirar o Jailson, quer dizer, tirar o Cícero e colocar o Jailson. O Clayton lembra a relação do Jael e o André. Sinceramente, na minha opinião, nenhum dos dois está correspondendo. Nenhum dos dois vem correspondendo. O Jael tem o apoio da torcida, algo que o André não conta. Não tem mais. O André não tem mais apoio, o crédito dele acabou. Me parece que o Jael ele é um querido da torcida, o pessoal gosta dele, de certa forma, pelo que ele fez, até não tanto nessa temporada, né? Mas até no ano passado. Mas a questão do Jael, a gente pode lembrar, até pouco tempo atrás, até ele começar a marcar gol, ele foi marcar gol no Campeonato Gaúcho desse ano. Ele teve participação do empenho da raça, que isso agrada o torcedor bastante. Mas até pouco tempo atrás, a torcida também pegava no pé do Jael, né? Por isso que eu acho que o André tem que ser um pouco preservado. Porque foi uma compra, né? O Grêmio investiu 10 milhões. Alto. E eu acho que manter o André é temerário, né? Porque queimaria ele. Queimaria ele. Eu hoje, se fosse um treinador do Grêmio ou dirigente, eu dava um tempo no André. Exatamente. Eu até não sei, o Clayton, falei aqui no Alisson, eu também arriscaria ir com o Marinho. Também é uma boa. Veio para isso. Mais velocidade. Veio para isso. Não era um jogador para romper linhas. Tá na hora de mudar, é que eu acredito que o Renato, nós vamos falar mais daqui a nesse pouco. momento, se reinventar. Mas acredito que o Renato não quer arriscar contra o Estudiantes ainda, vai arriscar no segundo tempo, talvez de alguma forma ele vai ser mais pragmático nesse sentido. Todo mundo sabe que o futebol argentino faz uma marcação muito forte. Passa por um, já tem um outro, é aquela marcação dupla, tripla. E o Everton, ele é o único jogador no momento no time do Grêmio, um jogador fantástico, que consegue driblar, criar situações e marcar gols. Mas tem uma hora que o cara vai ficar esgotado, né? E o Estudiantes vem com a vantagem. É importante também, concordo contigo. E o Estudiantes vem com a vantagem. Então, vai vir fechado, porque joga para o empate, né? Pois é, vamos voltar à nossa central Bandeirantes do Esporte. Gabriel Corrêa tem informações de Flamengo e Vitória, é isso? Exatamente, Caco. Até porque ontem, fechamento da 20ª rodada, claro, teve o adiamento entre Atlético Paranaense e Chapecoense, mas o Flamengo ontem, no estádio Maracanã, venceu a equipe do Vitória por 1-0, gol marcado pelo Diego, e começa a embolar, né? O Campeonato Brasileiro, o Flamengo chega à terceira colocação com 40 pontos, a gente pode acompanhar até a tabela de classificação. O São Paulo é líder com 42, o Inter é o segundo com 41 e o Flamengo é o terceiro com 40, seguido pelo Grêmio, que é o quarto, com 37. Os 4 primeiros que estão direto na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A disputa, ela é grande, Caco. Por exemplo, na próxima rodada, um desses 3 pode estar na liderança. A equipe do São Paulo enfrenta o Ceará no estádio Morumbi, o Internacional enfrenta o Palmeiras no estádio Beira-Rio. Além disso, a equipe do Flamengo joga contra o América Mineiro no estádio Independência, a próxima rodada que pode ter mudança na liderança nesse campeonato que está bem embolado lá na parte de cima. E o Grêmio, que está ali do lado, né, está encostado, tem o jogo contra o Atlético Paranaense contra reservas. Nesse final de semana tem Band Motores aqui na Band. Campeões do Donos da Bola. Do Band Motores deste fim de semana, a Ford é a primeira marca a apresentar um veículo na Gamescom. E as tecnologias dos automóveis nas máquinas agrícolas. Estamos falando de um trator, uma máquina super potente e também dos SUVs. E a Honda promete seu SUV de 2 rodas. E no campo, os drones substituem os aviões. Esperamos vocês, até lá. Grande pedida aí, Band Motores aqui na Band. A gente vai para o intervalo, já volta e daqui a pouco tem o Internacional sem Guerreiro. Não vai afetar muito no desempenho da equipe. Não, acho que não vai influenciar em nada, o time vinha jogando bem sem ele. É um grande reforço para a Libertadores ano que vem, que todos nós esperamos que vai acontecer. O Internacional ainda não foi informado oficialmente da queda da liminar, né, que de certa forma era um efeito suspensivo para a punição de mais 8 meses para o Guerreiro. A gente vai pegar mais informações diretamente da Suíça com o jornalista Jamil Chad, que está lá e traz mais informações para nós a respeito dessa informação. Se no Brasil o caso de Paulo Guerreiro gerou surpresa, aqui na Suíça ele, de uma certa forma, estava até previsto. Por quê? Em maio, o que aconteceu?
Guerreiro perdeu o seu processo no Tribunal Arbitral dos Esportes e foi penalizado com uma suspensão. Ele então levou o caso para a Justiça Comum aqui na Suíça, que disse o seguinte: aceitamos o seu recurso e vamos avaliá-lo, mas vamos permitir que o jogador atue na Copa do Mundo, porque imagine só o dano irreparável que seria o jogador eventualmente não joga a Copa do Mundo e chega ao final do processo e é inocentado. Então, permitiu-se que ele jogasse a Copa do Mundo e o tribunal disse: depois do Mundial voltaremos a tratar do assunto. E foi exatamente isso que o tribunal fez e foi exatamente essa decisão que ele tomou, de dizer: aquela suspensão da sua pena agora está concluída e vamos, a partir de agora, avaliar o mérito do caso. E é isso que vai acontecer a partir de agora. Obrigado, Jamil Chad, esclarecedor aí, o jornalista. Daqui a pouco a gente debate mais sobre o Internacional sem o Guerreiro contra a equipe do Palmeiras. Agora olha para mim, sabe quando você está despreocupado, cabeça nas nuvens, viajando nas ideias, sabe? Vou te dar um choque de realidade. Chega aqui pertinho, chega de choque, olha só. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Pois é, a gente tem que dizer chega a todo mundo, tem que ficar esperto com os perigos da rede elétrica. É por isso que eu já sou guardião da vida. E você? A gente tem que orientar as crianças e até os marmanjos a empinarem pipa em lugar aberto, como campos, praças, bem longe de postes e fios. E você, meu amigo da obra, pintor, encanador, pedreiro, eletricista, faz tudo, marido de aluguel, enfim, na hora de construir e reformar, nunca monte andaimes próximos da rede elétrica ou aproxime materiais metálicos dos fios. Sabia que você nem precisa encostar para levar choque? É só chegar perto. Então repita comigo, chega de choque, eu sou um guardião da vida. Acesse agora chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de choque, uma causa da RGE e de todos nós. Clayton, o Internacional sem Guerreiro, que prejuízo é esse aí? Eu acho que o Inter já vem jogando, né? Sem o Guerreiro, vem fazendo boas atuações. Né? O Odair encontrou, né, várias situações com o 9, né? Com o centroavante, que é o Damião, sem o Damião. E o Inter, né, troca jogador, troca equipe e vem fazendo bons jogos, jogos consistentes, né? Jogos de equipe que sabe onde quer chegar. Então eu acredito que não vai atrapalhar assim. É muito mais a questão torcida, a questão ambiente, o Guerreiro, né? Mas dentro de campo eu acho que não muda nada. Simon e Boaz, o Inter sem o Guerreiro, mas muito bem no Brasileiro, como falou o Clayton. Não, nenhum prejuízo, porque eu não vi o que seria o Guerreiro no Internacional. A gente não pôde, então eu, se fosse o Internacional, nesse momento, viraria, trocaria, mudaria a pauta imediatamente, trataria esse negócio, falaria o menos externamente, trataria internamente e tocar ficha no Brasileiro, onde o time vai muito bem. Simon. Eu acho que as palavras do Boaz estão mais uma vez corretas e não tem muito o que fazer. Já era. O Inter tem que jogar com o que tem, que levou, pelo menos até agora, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ser um dos melhores times do campeonato. Clayton, e o Cruzeiro, para fechar, nosso convidado aqui, Clayton, tem jogo na segunda-feira contra o Brasil, contra o Farroupilha de Pelotas. Jogamos na quarta-feira. Jogamos na quarta-feira contra o São José, né, no campo do Zequinha. Fizemos um grande jogo, um clássico, ganhamos 2-0, né, com propriedades. A equipe foi montada, né? Foi a última equipe montada na Copa Vianney Carlet. E segunda contra o Farroupilha, né, em Igrejinha, que vai ser a nossa casa. Né? Estamos muito confiantes e vamos no nosso rumo e nosso caminho. Obrigado, Clayton. Obrigado, Boaz. Simon Bianchini. A gente volta na próxima segunda-feira com mais Donos da Bola. Um abraço a todos. Tchau. Vem aí, Band Mulher com a Regina Lima. 99.